Para atualizar você de casa, no primeiro bloco recebemos 2 cineastas do filme 4 vezes o PP, que relata o cotidiano dos moradores das comunidades pacificadas. Nesse segundo bloco, vou conversar com Luciano Vidigal, que também dirigiu o longa. Olá, Luciano, prazer em receber você aqui. Prazer meu. Você dirigiu o curta Bandidos. Como que os moradores se sentiam antes da implantação da UPP com relação aos bandidos? Então, uma pergunta bem complexa, hein? Vamos lá, então. O meu irmão foi traficante durante muito tempo. A gente é nascido e criado na favela, então a gente, querendo ou não, a gente tem uma ligação com algumas pessoas que foram pro tráfico, como eu tive com meu irmão, alguns são amigos de infância e tal. A diferença é a seguinte, assim, não é nem que é a favor ou é contra. A diferença é que você conhece aquelas pessoas e aquelas pessoas te conhecem. Então, quando entra o PP, ainda é um processo de conhecimento, entendeu? Os moradores ainda alguns ficam meio arredios, porque eles não sabem quem está vindo, não é aquele amigo de infância que infelizmente às vezes foi pro tráfico e de uma certa forma te respeita porque você conhece. Mas eu acho que a grande diferença é que o tráfico mudou, né? Você vê que antigamente era uma 38, hoje em dia é uma 1,50. E atualmente, como é a relação dos moradores com os bandidos, já que tem a implantação da UPP? Então, na verdade, eu vou falar minha experiência particular. Claro. Apesar de conhecer, eu falo, como eu falo com todo mundo, mas o tráfico, eu uso a metáfora como uma casa de abelha, assim. A casa de abelha tá lá, no seu canto, vendendo sua droga, fazendo o que for. Se você for mexer na casa de abelha, a abelha vem e te pica, entendeu? O que o morador vê isso, o morador sabe que o tráfico tá lá, que é a minoria. A gente sabe que a grande maioria são moradores, são pessoas que trabalham 2 ou 3 empregos para poder ter uma dignidade na sua vida pessoal. Mas os moradores veem assim, entendeu? São pessoas que vivem no mundo deles, os moradores vivem no mundo que é dos moradores. E como você está dizendo, mesmo com a implantação da UPP, ainda há muitos bandidos nas favelas. Quais são as medidas que a UPP faz em relação a eles? Então, na verdade, não é nem o que eu estou dizendo. Na verdade, isso é um assunto que é meio misterioso, assim. Algumas pessoas falam que existe, outras pessoas falam que não existe. E o que a UPP fala disso? Então, a própria UPP, a gente teve a oportunidade de conversar com alguns policiais. Alguns falaram que não existia, que queria provas, e outros falaram que existiam, que o tráfico é um problema mundial. Então, assim, esse é um assunto que ainda é misterioso, sabe? Se existe ou não existe e tal. Mas o que eles falam que não é o objetivo deles. O objetivo da UPP não é acabar com o tráfico. Isso eles deixam claro, é realmente acabar com a briga de território. Luciano, Rodrigo, que não está presente hoje, ele dirigiu o episódio Polícia e acabou convivendo com vários policiais. Como que foi essa troca de experiência, acompanhar a preparação dos policiais que cuidam da segurança de vocês? Então, o que é interessante é que o Rodrigo Felha, ele fala que ele se identificava mais com o bandido do que com a polícia. Porque é o que eu tô falando, a gente é nascido e criado dentro de uma favela e a gente acaba conhecendo algumas pessoas. Enfim, existe uma identificação particular dele. E ele tinha acabado de ser abordado. Ele tinha acabado de sofrer uma abordagem policial que não foi bacana, assim, sabe? Não foi um tratamento ideal que tinha que ter com um cidadão, com um morador. E logo veio a proposta para ele dirigir o episódio Polícia. Então, para ele foi um desafio entrar nesse universo do policial, que tinha, enfim, recentemente tinha acabado de abordar ele, e ele estava com aquilo muito fresco, assim, no consciente dele, e essa identificação que ele já tinha um pouco mais com um bandido, assim. E aí, o que eu achei interessante é o desafio dele entrar nesse universo. O desafio dele se sentir incomodado, mas o que ele fala que é bacana é que ele foi atrás do cidadão policial, ele não foi atrás da polícia, ele foi atrás de um cidadão, de um ser humano. Então eu acho que a busca é essa, é tentar achar um ser humano atrás das fardas. Luciano, como você mesmo disse, você tem um irmão que é ex-traficante. Como que ele conseguiu sair do mundo das drogas? Então, na verdade, foi muito difícil pra gente, assim, foi uma luta constante minha e da minha família. Ele entrou pro tráfico com 14 anos, ele ficou até os 18. E eu acho que ele saiu através do amor, assim. A gente mostrou para ele que a gente amava ele e que ele tinha que enxergar que existia uma relação de amor entre a família e ele. E eu tive uma ajuda de uma pessoa que eu agradeço eternamente, que é um produtor de cinema e diretor de cinema chamado Cavi Borges, que me ajudou a arrumar um emprego para ele, que ninguém queria aceitar. Ele tinha acabado de sair da cadeia, um ex-presidiário. Então, assim, não é tão fácil também sair do tráfico assim. Então, eu acho que as pessoas acabam não dando oportunidade para essas pessoas, né? Imagina, a empresa vai aceitar um ex-presidiário, um ex-traficante. Então, eles acham que não é um ser humano. E às vezes nem precisa, Luciano, ser um ex-traficante. Às vezes só por ser morador da favela já há um certo preconceito. Com certeza. Mas se você for ver, essas são as pessoas que mais querem trabalhar, que mais querem oportunidades. Entendeu? Mostrar que são capazes. Claro, é a grande chance da vida deles, assim. Então, isso aconteceu na minha casa, com meu irmão, sabe? Então, graças a esse emprego, assim, graças a essa outra vida que ele teve,
e projetos como o projeto do AfroReg chamado Empregabilidade, que é um projeto que trabalha com ex-traficantes, que você vê que existe uma chance de transformação na vida dessas pessoas que querem uma vida melhor mesmo, sabe? E eu sou otimista em relação a isso. Você tem que acreditar nesses jovens que a maioria querem sair do tráfico. Eles estão cansados, estão de saco cheio, a maioria querem sair, porque aquilo não é vida. Foram esses os relatos que você ouviu? Foi, a maioria. A maioria estão cansados já, enfim. A UPP, querendo ou não, está dando uma enfraquecida, você vê na prática, entendeu? Então esses jovens, na verdade, a maioria deles querem viver uma vida melhor, né? Porque não é vida fácil, né? Ficar de madrugada, trocando tiro ou esperando o inimigo chegar não é vida fácil. Então você vê que a grande maioria não quer mais isso. Quando vocês terminaram as gravações do documentário do ano passado, coincidiu que teve a ocupação do Complexo do Alemão e vocês resolveram incluir no filme. O que a gente pode esperar desse 5º episódio, já que vai virar 5 vezes o PP? O que é interessante é essa brincadeira, ser os mesmos diretores de 5 vezes Favela e fazer 5 episódios, 5 vezes o PPs. Olha, tá muito interessante. Agora é um episódio todo dentro do Complexo do Alemão. São os 4 pontos de vista lá dentro. O ponto de vista do morador, do traficante ou ex-traficante, do policial e o ponto de vista dos moradores em torno ali do Complexo do Alemão. Então vai se chamar Complexo do Alemão? Complexo do Alemão. É um nome provisório ainda, mas assim, a gente acha que é por aí. Agora tá super interessante. Se você vê que existem contradições, você vê que ainda... Como a UPP ainda não foi instalada, o Exército ainda está lá, então tá um clima muito interessante de poder falar, assim. E a gente teve total liberdade de falar bem, falar mal, questionar, propor. Vem coisas interessantes aí pra gente discutir e refletir sobre a cidade do Rio de Janeiro. E Luciano, quando que vai ser a estreia nacional? Então, a gente está acreditando que entre setembro, outubro. Desse ano? Acho que por aí, desse ano. A gente está correndo para poder mostrar logo, porque eu acho que estreou em Paris, teve uma pré-estreia em Paris, lá no Festival de Cinema Brasileiro em Paris. E tem uma repercussão interessantíssima, assim. As pessoas querem muito ouvir e discutir esse assunto. Luciano, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa. Obrigado. Só que antes da gente terminar o nosso papo, quero que você deixe uma mensagem para os moradores das comunidades, já que a UPP não resolve todos os problemas. Vou deixar, acho que, uma mensagem para a cidade do Rio de Janeiro, então para o Brasil. Assim, a UPP não vai resolver problema nenhum sem educação, sem saúde e sem investimento no ser humano. Eu acho que tem que investir nisso para a gente ter um Brasil melhor. Falta isso dentro das favelas, dentro do nosso país, que é um país tão lindo e rico cultural.